Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília aqui na nossa TV Marília, sempre ao vivo às segundas-feiras e com reprise na grade da TV Marília. Temas e sugestões podem ser enviados à produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. O tema que foi separado para discussão nessa noite, o tema Home Care ou assistência domiciliar à saúde. Assistência domiciliar à saúde ou Home Care é a provisão de serviços de saúde às pessoas de qualquer idade em casa ou em outro local não institucional. Ou ainda o Home Care ou serviço de assistência domiciliar é aquele componente abrangente de um cuidado de saúde, um serviço pelo qual serviços são providos a indivíduos e famílias em seus locais de residência com a finalidade de promover, manter ou restabelecer a saúde ou minimizar os efeitos das enfermidades e inaptidões. Para a discussão do tema Home Care, o Saúde Marília convidou nessa noite o Dr. Vitório dos Santos Júnior, anestesiologista e chefe da disciplina de anestesia da FAMEMA. Doutor Vitório, mais uma vez, conosco aqui no Saúde Marília, e já perguntamos inicialmente, quando começou o Home Care no Brasil? Boa noite. Boa noite, Milton. O Home Care no Brasil, ele tem início as suas atividades na década de 80, né? 1980. Algumas empresas, essas empresas do primeiro mundo, começaram a ver esse filão que existia no Brasil, principalmente as grandes capitais brasileiras, né? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Essa atividade, ela vem proporcionando a essas empresas e a quem as contrata uma economia no sentido das internações desses pacientes. Das internações e mesmo esse tratamento que se vai fazer, essa continuidade de tratamento no domicílio. O nosso Home Care, nossa assistência domiciliar aqui em Marília, tem início em abril de 98, tá? Então, portanto, já estamos aí com 8 anos já com o serviço de Home Care ou assistência domiciliar da Unimed Marília, que é um benefício que a Unimed de Marília proporciona aos seus usuários. Doutor Vitório, quais são as patologias, quais doenças são atendidas pelo Home Care na sua prevalência? A prevalência, nós temos pacientes de pós-operatórios, principalmente cirurgias um exemplo, cirurgias ortopédicas, cirurgias urológicas, do sistema digestivo, pacientes clínicos, né? Principalmente pacientes com AVC, pneumonia e outras patologias, né? Crianças, a gente também atende pacientes pediátricos, principalmente naqueles estados de desidratação, algumas infecções de trato urinário, trato pulmonar. Sabemos que alguns pacientes em que o médico assistente já esteja almejando a alta, já pode contactar a equipe do Home Care, essa alta planejada e já iniciar o Home Care? Isso. Todo o processo do atendimento domiciliar, ele acaba sendo deflagrado pelo médico do paciente. Então o médico do paciente, ele vai julgar se esse paciente tem condições de continuar o tratamento no domicílio. Tá? Então ele vai fazer a solicitação, que nós temos a solicitação de atendimento domiciliar, ele vai encaminhar para o serviço de Home Care ou nos hospitais onde tem a auditoria da Unimed, a auditoria da Unimed nos encaminha esse pedido e prontamente, primeiro contato será feito pela assistente social do Home Care, depois pelas enfermeiras fazendo uma avaliação desse paciente, uma avaliação do domicílio do paciente, se esse domicílio vai estar apto a receber esse paciente e nessa avaliação ver se há necessidade de algum equipamento ou de alguma mudança no domicílio. Quando eu falo mudança no domicílio, nós podemos colocar assim, pode ser que o quarto que o paciente ocupa na casa não tenha banheiro. Então a gente faz a recomendação que ele fique no apartamento da casa. Em caso que o paciente necessite de uma cama hospitalar, tá? Então a gente vai fazer
conversar com a família, dizendo que o paciente vai precisar de uma cama hospitalar para essa convalescença dele no domicílio. A cama hospitalar, ela, diferentemente da cama que nós temos na nossa casa, vai propiciar para o paciente, para o cuidador, aquela pessoa que vai estar fazendo os cuidados do paciente, vamos dizer, uma ergonomia muito boa para ele, né? Então ele não vai se cansar demais, o cuidador. E para o paciente, a cama hospitalar, no sentido de aumento, sobe o dorso, sobe a perna, traz para ele também um conforto. Além da alta planejada, qual outro critério de admissibilidade? A presença do cuidador é fundamental para começar o home care? Isso. A partir de janeiro deste ano, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, regulamentou a atividade da assistência domiciliar. Então, a ANS, ela julga necessária a presença de um cuidador em casa. Este cuidador, ele pode ser um cuidador familiar, algum membro da família que vai se predispor a cuidar desse paciente, ou um cuidador que a família vai contratar. Aqui em Marília, nós tomamos o seguinte cuidado. Se a família contrata esse profissional, nós temos que ter um contato com alguém da família que vai ser o nosso interlocutor. Há a necessidade desse paciente, desse cuidador, perdão, conhecer a patologia e saber quem que ele vai cuidar. Tá? Então nós vamos avaliar esse cuidador. Nós vamos avaliar, nós vamos supervisionar, nós vamos treiná-lo, tá? Para que ele possa cuidar desse paciente com o maior zelo possível, como se ele fosse um ente querido do paciente. Temos também e nós colocamos que nós fazemos essa supervisão e também colocamos a família se esse cuidador está apto ou não a cuidar desse ente querido que está necessitando desses cuidados. Certo? Quantas empresas hoje no Brasil estariam habilitadas a promover o home care? Olha, em torno de 200, Milton. Principalmente elas estão mais nos grandes centros. No interior do estado de São Paulo, aqui dentro da federação do Centro-Oeste Paulista, as Unimedes, elas têm o home care, têm assistência domiciliar. Porque com a regulamentação dos planos de saúde, as empresas de saúde, elas estão sendo, vamos dizer assim, obrigadas a ter programas tipo do home care, tipo assistência domiciliar. E isso a Anvisa e a ANS estão criando um ranking dessas empresas. Então a empresa que tiver esses programas, ela tem um ranking na ANS. Tá? Então ela sobe, ela tem, vamos dizer assim, pontos, bônus, ou é uma empresa que ela vai ter um certificado para poder prestar um melhor atendimento aos seus usuários. Doutor Vitório, nos Estados Unidos, 70% dos pacientes que utilizam home care têm mais de 65 anos de idade. Aqui no Brasil, são dados semelhantes? Sim, Milton. Até, vamos dizer, pela expectativa de vida do povo americano ser maior, sim. E aqui a gente teria em torno de 60 anos, mais ou menos. E as patologias são parecidas com o que os nossos colegas têm por lá, né? Os americanos têm. Como a gente poderia dizer, e são pacientes de toda a gama, né? Pacientes oncológicos, pacientes pneumopatas, cardiológicos, pacientes em tratamento de quimioterapia, pode-se fazer quimioterapia no domicílio, hematoterapia no domicílio, né? Então, essa atividade, ou como a Anvisa definiu, são ações de saúde que a gente pode estar prestando no domicílio. Além dessa medicina curativa, entre aspas, essa atividade também ela pode ser desenvolvida como medicina preventiva. A equipe do home care, a equipe multidisciplinar que compõe essa assistência domiciliar, ela pode estar avaliando também os outros indivíduos desse domicílio, essas outras pessoas. Você pode detectar um indivíduo que tem hipertenso, ele é diabético, que não faz o controle, tá? E para isso a gente também estamos desenvolvendo alguns programas na Unimed aqui em Marília, no sentido de estar vendo essas pessoas. Então tem a medicina preventiva, grupos para hipertensos, para diabéticos e da terceira idade.
Nos Estados Unidos, doutor Vitório, se gasta mais de 30 bilhões de dólares por ano no home care e os Estados Unidos perceberam que a medicina é cara e o home care passou a ser uma opção interessante mesmo no país de primeiro mundo como os Estados Unidos. No Brasil, praticamente 30 bilhões seria todo o orçamento da saúde aqui no Brasil. Lógico que o produto interno bruto dos Estados Unidos mais de 1 trilhão. Mas perspectiva a longo prazo, o home care é uma especialidade, uma área de atuação, não sei como poderíamos dizer, que vem e vai crescer com o passar do tempo. Ela está chegando, né? E ela vai permanecer. É um campo fértil, acho que existem poucos especialistas dessa área de atendimento. São poucas equipes multidisciplinares, porque uma equipe multidisciplinar, ela cerca todas as necessidades desse doente e da família, né? Então essa atuação dessa equipe multidisciplinar, e aí vamos lá, né? Tem o médico, tem o fisioterapeuta, tem a assistente social, tem a psicóloga, tem a nutricionista, podemos até acrescentar, né? A terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga. Então essa equipe, que seria uma equipe completa, ela poderia estar desenvolvendo esse tratamento, essa continuidade de tratamento no domicílio, de uma maneira que o hospital ele ficaria realmente para aquelas pessoas que realmente necessitam do hospital. A cultura de hospitalização no Brasil é muito grande. Então, os hospitais hoje, os hospitais passam por uma crise aqui hoje na cidade de Marília, justamente por essa busca aos hospitais. Então, teria que estar tendo vamos dizer assim, a população está mais consciente no sentido de buscar primeiro a sua necessidade, aonde que ele vai buscar. Se é o atendimento primário, que é lá os postos de saúde, se é o atendimento secundário, se é um hospital de apoio, ou se é o atendimento terciário, que seria aqueles hospitais de alta complexidade. Certo? Podemos imaginar, independente da doença, a patologia que motivou a utilização do home care, até se pode montar verdadeiras UTIs no home care, há uma redução no custo operacional na média de 40% a 50%? Misto, em torno de nesse valor aí. Então, se você analisar o custo e o benefício do home care para o plano de saúde e para os seus usuários é muito grande. Porque, uma analogia, o plano de saúde é que nem um seguro de carro. Quanto mais você usa, mais caro ele vai ficar. E o plano de saúde, quanto mais você usar, mais ele vai ficar caro, né? O plano de saúde é um consórcio, são pessoas que contribuem para que todos tenham saúde, ou para que a gente possa atender essas pessoas com toda dignidade e com toda competência. E o interessante, doutor Vitório, que no home care a decisão é multiprofissional, não é mais centrada na mão só do médico. Não, como eu já falei, né, é uma equipe multidisciplinar e onde o médico ele tem só a coordenação, tá? Vamos dizer também assim, a última palavra. Mas é de bom alvitre o médico, ele ouvir aqueles profissionais de cada área. Ô Milton, você sabe que hoje a informação a cada 18 meses aí a gente está sendo totalmente mudada, né? Quer dizer, novos conhecimentos e nós não temos condições de acompanhar tudo isso. Então, se nós tivermos uma formação, por exemplo, né, fisioterapia ou nutrição, mas hoje, dentro da minha especialidade, eu não tenho contato com a fisioterapia e muito menos com a nutrição. Se eu tiver um profissional desse na minha equipe que possa estar fazendo um trabalho melhor do que o meu, por que não? O médico, ele é um curso de longa duração, mas às vezes nós temos limitações. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema home care, assistência domiciliar à saúde. Nós estamos agora no primeiro bloco, vamos ao nosso intervalo e voltaremos então na discussão do tema home care com a presença hoje nessa noite do Dr. Vitório Santos Júnior, médico anestesiologista e chefe da disciplina de anestesia da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEM. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir.
Voltamos com o Saúde Marília, o seu bloco final, nessa noite debatendo home care com a presença do Dr. Vitório Santos Júnior, médico anestesiologista e chefe da disciplina de anestesia da família. Dr. Vitório, agora nesse último bloco, vamos falar um pouco mais de home care. Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, em que precisem da oxigênio-terapia cronicamente. Qual a indicação da utilização do home care e o benefício do home care nesse tipo de situação? Então vamos voltar ao nosso princípio básico, né? O encaminhamento desse paciente é feito pelo médico do paciente, tá? Então ele já manda para a gente uma espirometria, para a gente ver a capacidade pulmonar desse indivíduo e a necessidade desse paciente no domicílio. Atualmente, nós temos 30 pacientes que em uso de concentradores de oxigênio no domicílio. O concentrador de oxigênio vai substituir o famoso torpedo de oxigênio. E esses pacientes, eles têm, que eles tinham aí em média de 5 a 6 internações por ano, eles ficavam 5, 6 vezes internados por ano. Hoje, esses pacientes, essa média caiu para uma internação ano. Então, o conforto que esse equipamento propicia ao indivíduo no domicílio, ele começa a ter um ganho na qualidade dele de vida. Porque ele vai estar em casa, vai estar com seus familiares. E os seus familiares vão aprendendo a conviver com a doença e também como, nas necessidades do paciente, saberem, vamos dizer assim, ajudá-lo. Tá? O DPOtíco, você sabe muito bem que tem medo de tomar banho, né? Então, quando ele vai fazer o esforço físico dele de tomar um banho, ele sente falta de ar. É aí que entra a família e também um preparo psicológico desse paciente. Então, essa ajuda que a equipe multidisciplinar e a família, essa capacitação da família pela equipe multidisciplinar, é muito importante. Então, esse paciente, ele não vai numa crise de broncoespasmo, ele não vai procurar logo um atendimento de pronto-socorro, mesmo de hospital. Às vezes, ele consegue, a família ajudando, ou pela medicação que ele está em uso no domicílio, ele consegue sair da crise. Ou um contato com a equipe de home care, que a gente fica 24 horas de plantão. E aí esse suporte, essa ajuda é muito importante. Então aí a gente tem essa diminuição nesse número de internações. Doutor Vitório, a importância do prontuário no home care, porque é uma necessidade até ética em que o paciente tenha o prontuário, que na verdade é do paciente. Todos os procedimentos, todas as situações que ocorrem no home care são anotadas então no próprio prontuário do paciente. Você falou ética e também a questão legal, né? Como não existia nenhuma normativa até o começo desse ano, e até mesmo os conselhos regionais dos profissionais, eles também pouco tinham sobre essas normativas. O nosso conselho normatizou agora em 2003 a presença, como o médico vai atuar no domicílio. Tá? Esse prontuário, nós temos, ele é em duplicata. Um que fica na casa do paciente e o outro que fica no home care. Então ali está a prescrição, a evolução da enfermagem. Se o nosso colega for visitá-lo na casa, ele está lá o prontuário. Se ele quiser fazer as anotações, ele vai fazer as suas anotações, a sua evolução, tá? E isso é condição legal, básica, dentro da normativa da ANS. Doutor Vitório, uma pergunta interessante é saber quando um paciente tem alta no home care. Existe o critério de admissão, que o doutor comentava, a necessidade da indicação pelo profissional, da presença do cuidador, existe uma situação clínica e depois uma melhor ou mesmo estabilização do quadro. Qual é o critério de alta no home care? O critério de alta, nós temos um score dentro de alguns parâmetros. Tá? Então, vamos lá. O paciente é encaminhado para o home care, nós vamos fazer a avaliação. Então, dentro do meu score, se ele tiver de 15 para baixo, 15 tendendo a 0, esse paciente nós não vamos tirar ele do hospital. Ainda é um paciente para permanecer internado. Entre 15 e 25 desse score, é um paciente que ele vai para o domicílio na condição de internação domiciliar.
Então é aquele indivíduo que vai precisar de todo o suporte, é um paciente que ele vai estar restrito ao leito, é um paciente que vai necessitar de cuidados 24 horas. Tá? Um score de 25 a 30, esse paciente é aquele que a gente chama de atenção domiciliar. É aquele paciente que já está no atendimento domiciliar. E acima, um score acima de 30, é um paciente já de alta do programa de home care. No Brasil, nos últimos 50 anos, as causas de morte se modificaram, inicialmente as infecciosas, hoje as doenças cardiovasculares, em segundo lugar as de causas externas, e em terceiro as neoplasias. Essa mesma situação ocorre na demanda que vai para o home care? Sim, ocorre da mesma maneira. Inclusive, dentro do quadro das doenças oncológicas, né, até o tratamento, até quimioterapia domiciliar, a gente realiza no domicílio. Existe o home care especializado apenas em quimioterapia. Tá? É um home care já estruturado, esse home care já tem mais de 30, tem uns 30 anos já que ele faz esse tipo de atendimento em São Paulo, e pessoal capacitado e tendo uma boa retaguarda, os riscos são como se ele estivesse num ambulatório de um hospital. Na possibilidade ou na necessidade de se ter um respirador, enfim, tecnologia mais complexa no home care, tudo isso então é disponibilizado para o paciente? Sim. Então seria a internação domiciliar tipo 2, aonde o paciente teria a necessidade do uso de um respirador invasivo. Tá? Então isso dentro a gente tem que deixar bem claro, né? A Anvisa, o governo veio e regulamentou isso, a ANS regulamentou. Então, para a Unimed Marília poder fazer esse atendimento, ela tem que estar de acordo com essa normativa. Então, esse paciente que tem essa necessidade desse respirador no domicílio, agregado a isso tudo, ele tem que também, se houver uma necessidade, a remoção dele. Eu tenho que contar com o serviço de remoção 24 horas. Isso a gente conta com esse apoio da empresa terceirizada da Unimed. E esse paciente, ele vai necessitar também de enfermagem 24 horas. E essa enfermagem é disponibilizada pelo programa de home care. Doutor Vitório, podemos imaginar que o PROID seja o home care, entre aspas, de iniciativa pública, se equiparando ao home care? Nós poderíamos colocar assim, só que o PROID ele tem outros objetivos. Os objetivos são quase que comuns, mas ele tem algumas diferenciações com relação ao home care da Unimed Marília. Tá? A questão do critério de alta. Às vezes o indivíduo não pode ter alta e ele tem um tempo que o indivíduo tem que sair do programa. Um exemplo. Né? Podemos dizer que o home care atuaria em nível primário, secundário, terciário, em qualquer gravidade de qualquer patologia mais ou menos intensa, e o PSF, que faz as visitas domiciliares, seria mais em nível de atenção básica. Na verdade, o home care tem um papel e o PSF outro papel, que são situações completamente diferentes. Isso. O programa de home care, essa estruturação que nós estamos fazendo na Unimed Marília, então nós estamos estruturando, o sistema Unimed está se estruturando no sentido de ter um núcleo de atenção à saúde, do qual a assistência domiciliar, o home care, vai fazer parte. Agregado a isso, tem a medicina preventiva que já atua, nós já temos a medicina preventiva na Unimed Marília, com esses programas que eu já citei. Outros programas, a terceira idade, programas de apoio à gestante, né, curso de gestante. Então, esse núcleo de atenção à saúde, ele está se estruturando para a gente poder fazer um atendimento no domicílio de uma maneira mais ampla. Não só curativo, mas principalmente preventivo. Na verdade, saindo a medicina de ambulatório, de hospital, e mais a promoção, prevenção e o home care. Isso, no domicílio. Proporcionar isso ao usuário da Unimed Marília. Doutor Vitório, mais de 5 anos já do home care, o que mudou na implantação e o home care hoje, 2006? Evolução, novas perspectivas, o que está mudando o home care? O professor falava de normativas da Agência Nacional de Saúde, o que tem mudado
na definição do home care e sua implementação? Primeiramente, vamos dizer assim, começou-se em 98 tudo empírico. Não se existia normativas, né? E muito pouco em termos de legislação se existia. Até mesmo a questão, você levantou bem a questão do prontuário, não existia o prontuário no domicílio, existia o prontuário que ficava no home care, no prédio da Unimed. Hoje, com as normativas, então isso ficou, vamos dizer assim, essa necessidade de a gente de ter essa normativa e de se fazer cumprir essas normativas, ficou uma necessidade também numa maneira de agilizar a questão da entrada e da saída desse paciente no home care. Esses critérios de admissão, os critérios de alta, de permanecer, o quanto pode permanecer no programa de home care. Então isso tem que ser uma questão, analisar caso a caso, cada paciente que está aquilo ali, quase que diariamente. Tá? Então o paciente que ele fica muito tempo no home care, ele tem algum problema. Tá? É um problema que a gente pode, e alguns problemas que nós sempre tivemos, era a questão do cuidador. Aquelas famílias que não tinham cuidador, nós tínhamos problema com essa família e no desenvolvimento desse trabalho dentro desse domicílio. Tá? Então, há vamos dizer assim, um conluio entre o médico do paciente, a família e a equipe do home care, tudo no sentido de levar o que de melhor há na atenção para esse paciente, aquela pessoa que está precisando desses cuidados, certo? Então, esse conluio, vamos dizer assim, é benéfico para o paciente. E esse retorno que a gente tem dessas famílias, desses pacientes, é muito gratificante. Nesses 8 anos desse programa aqui em Marília, vamos dizer, os agradecimentos, as cartas que a gente recebe, é assim da gente sempre procurar, tentar sempre melhorar mais e estar progredindo mais. Aí eu vou falar para essas famílias, né? Então é importante também que as falhas que nós temos, elas sejam apontadas para que a gente possa melhorar. Seria o nosso feedback. O feedback hoje, eu tenho 95, 99% dos usuários que utilizam de ótimo e bom. Mas isso para mim não é que é pouco. Para mim é meio contraditório. Às vezes as pessoas não gostariam de falar ou de fazer uma avaliação um pouco de regular ou ruim, no sentido de achar que a gente possa estar interrompendo o atendimento. Não é nada disso. Então é um grande desafio. Eu acho que quando a gente tem uma dificuldade no domicílio, esse desafio tem que ser vencido para a gente proporcionar essa permanência durante esse período de convalescença do paciente melhor do que em qualquer outro lugar, como se ele estivesse na casa dele nas melhores condições, faltando nada. Na verdade, quando se faz essa visita domiciliar ao home care, se cuida mais do doente do que a doença e se faz mais Sim. o conceito de integralidade tão difundido pelo SUS. A gente tem que pensar no que a gente fez lá na FAMEMA, né? O biopsicossocial. Então é muito importante. Eu acho que não só entender a doença, mas também a parte social daquela família e daquele paciente e também a parte psicológica de quem está doente e de quem está cuidando. Então esse apoio é muito importante. É por isso que a equipe multidisciplinar, que conta com o psicólogo e com as pessoas que têm um treinamento para poder detectar esse problema, pode ser até o pessoal da enfermagem. Tá? Às vezes 5, 10, 15 minutos a mais que ficam no domicílio, só para oferecer o ombro para alguém dar uma choradinha, assim, é muito importante. Então, nós sabemos que 90%, 85%, 90% das doenças, um bom papo, uma boa conversa com um profissional da área da saúde, principalmente o médico, resolve 90%, 85% dos problemas. Estamos chegando ao final do Saúde Marília. Vamos deixar o professor Vitório para as suas considerações finais, agradecimentos finais.
Lembrando que a área de atuação da saúde, muitas vezes difundidas por certos autores como Desaguadouro, Contumaz de Mazelas Sociais. O home care, na verdade, ele procura fazer uma medicina centrada mais no doente do que na doença. Isso é o conceito do home care. O foco é o paciente. O foco é aquela pessoa que está, naquele momento, precisando todos os nossos cuidados e nossas ações para que ele se recupere mais rapidamente. Chegamos ao final do Saúde Marília e nessa noite debatemos o tema Home Care com a presença do Dr. Vitório Santos Júnior, médico anestesiologista, atual chefe da disciplina de anestesia da FAMEMA. Temas e sugestões podem ser enviados à produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde, melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.